está indo por uma linha correta esse relatório final? É obra do bolsonarismo, o 8 de janeiro, Sakamoto? Então, Fabiola, essa frase é uma frase forte da senadora Elisiane Gama, mas é uma frase que tem um conteúdo tão novo quanto o céu é azul, a água é molhada, ou a ladeira é íngreme, sabe? Aquela massa que estava presente no 8 de janeiro tinha orgulho de se mostrar bolsonarista, sabe? Os policiais e os militares que fizeram corpo mole no 8 de janeiro tinham orgulho de se mostrar bolsonarista. Jair Bolsonaro durante meses fomentou um ato golpista, né? Então o que acontece? A senadora reforça o óbvio ao dizer que o bolsonarismo é o responsável pelo 8 de janeiro, né? A questão olhar pelo outro lado. Bem, essa CPMI nasce, né, do direito da minoria de poder implementar, colocar uma CPMI em curso, mas com uma premissa aterradora. Eles queriam vender uma narrativa que era comum no Bolsoverso, o universo paralelo em que vive o bolsonarismo radical, de que, como colocou Josias, o 8 de janeiro foi fruto de um alto golpe por parte de Lula e do PT e dos governistas, com o conluio da imprensa, de cavaleiros templários, de chineses marcianos, de bilionários pedófilos e outras variações da loucura bolsonarista. Então, o que aconteceu? Eles venderam durante um bom tempo, né? E queriam vender, utilizar a CPI para quê? Para sair das cordas. No pós 8 de janeiro, o bolsonarismo entrou nas cordas, por quê? Porque estava sendo acusado, né, do óbvio, né? E eles queriam usar a CPMI exatamente para sair das cordas. E é isso que eles fizeram. Eles tentaram vender. Só que é claro que o grosso da população não ia mudar de opinião por conta do que eles estavam dessa versão vendida pelo bolsonarismo. Por quê? Porque a CPMI era o último vagão de uma composição de um trem muito longo, em que tinha outros vagões, como a própria CPI da Câmara Distrital do Distrito Federal, que estava mais avançada que a CPMI dos atos golpistas do Congresso Nacional e, principalmente, o processo de investigação tocado pela Polícia Federal e supervisionado por Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece? A Polícia Federal e o STF é a locomotiva, o primeiro vagão. Eles estão produzindo as novidades. Depois, a CPI do Distrito Federal estava já absorvendo isso, e chamando e convocando. E depois vinha a CPMI dos atos golpistas, que ficou o quê? Que ficou sempre a reboque. Óbvio que ela produzia chamadas, produzia manchetes, produzia notícia. Afinal de contas, são deputados e senadores que estão sentados discutindo esse assunto, mas não trouxeram novidades. Né? Não só não trouxeram novidades, como toda vez em que o bolsonarismo falava mais alto ou fazia alguma gracinha, como foi, vamos lembrar, Silvinei Vasquez, diretor da Polícia Rodoviária Federal, foi na CPMI dos atos golpistas, né? E junto com o bolsonarismo fez um show de horror, lá um stand-up comedy na situação. O que aconteceu? Logo na sequência, aprofunda-se a própria investigação sobre a PRF, sobre o diretor da PRF na Polícia Federal, e logo depois inclusive, ele vai preso, né, no meio dessas investigações. Então, o que acontece? O próprio Polícia Federal e o STF, eu não sei se foi consentimento ou não, mas o avanço dessas investigações acabou por podar a tentativa bolsonarista de vender essa realidade paralela na CPMI. Então, o que acontece? Mas, no final das contas, Fabíola, e para concluir, para que serviu a CPMI? Porque para mudar a opinião do grosso da população não serviu. Né? Serviu para manter, junto ao bolsonarismo raiz, ao bolsonarismo mais radical, a sua parcela de fidelidade junto a um Bolsonaro que está sendo atacado por questões de joias, por questão de golpe, por questão de uma série de crimes que cometeu durante seu mandato e antes do mandato. Então, o que aconteceu é que a CPMI serviu para reforçar esse discurso, né, da extrema-direita, de que infiltrados petistas transformaram o movimento pacífico em terrorismo, né, que tudo isso. E vendeu para um grupo que já acreditava nisso, ou seja, serviu para reforçar uma mentira junto ao bolsonarismo radical. E aí, é claro, eles, desde o começo, eles sabiam que eles não conseguiriam mudar a narrativa de tudo o que aconteceu exatamente por causa de Polícia Federal, Moraes, Xandão e tudo isso mais. Mas eu acredito que eles vão, no final das contas, se dar por satisfeitos de ter reforçado isso junto aos seus. Interessante essa fala. Daqui a pouco a gente vai trazer os juristas aqui para nos ajudar a entender a questão jurídica,
mas na boca, né, da senadora falar obra do bolsonarismo. É impressionante como isso hoje se tornou algo que consta num relatório final, né? O bolsonarismo. O que significa o bolsonarismo hoje no país, né? E o que o Bolsonaro tem a ver com o bolsonarismo? É curioso isso, né, o Josias? Verdade. O bolsonarismo, Fabiola, ele tem um significado para cada núcleo político, né? O bolsonarista olhará para o Bolsonaro de uma forma, o não bolsonarista olhará de outra forma. Há pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018 e que perceberam que o Bolsonaro era um desastre. E esses bolsonaristas que optaram pelo Bolsonaro por uma série de razões, por antipetismo, porque estavam insatisfeitos com o sistema, esses que dispõem de dois neurônios, eles desembarcaram do Bolsonaro e ajudaram a eleger o Lula. Por isso o Lula foi eleito por uma pequena margem, porque um pedaço do eleitorado do Bolsonaro, um pedaço daquele eleitor que optou pelo Bolsonaro lá em 2018, percebeu que o Bolsonaro tinha mergulhado o país no caos, negacionismo de toda sorte, né? Negacionismo ambiental, negacionismo sanitário, o presidente se alimentava de crises, não permitia que o país respirasse, era uma crise atrás da outra. O Bolsonaro imaginava que a melhor forma de resolver uma crise era criar duas crises, depois três crises, e assim sucessivamente. Então, esse bolsonarista que votou no Bolsonaro lá em 2018, ele desembarcou, um pedaço desembarcou. Quem permaneceu do lado do Bolsonaro está disposto a aceitar todas as teses do Bolsonaro a seu próprio respeito, inclusive a tese de que o 8 de janeiro foi uma tentativa do Lula de golpear a si mesmo. Então, esse bolsonarista ele não vai mudar. A questão é saber qual é o tamanho desse bolsonarismo cego, terraplanista. Um pedaço do mundo político acredita que esse bolsonarismo terraplanista ainda pode eleger muita gente.